E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Bem-vindos ao primeiro encontro do GP do B, o grupo pequeno do Bibotalk. Esse material que a gente vai começar a produzir aqui no canal, toda segunda-feira você vai ter um vídeo de apenas 11 minutos, sem edições, para que você utilize aí no seu grupo pequeno, na sua igreja, ou até mesmo você que não tem um grupo pequeno, mas quer um estudo continuado, um estudo sequencial de algum tema do cristianismo. Então você encontra aqui no GP do B, o grupo pequeno do Bibotalk. Já falei isso em dois vídeos há 2 semanas atrás. Nós estamos utilizando como base esse livro de John Stott, lançado pela Ultimato, pela Encontro Publicações e pela editora Esperança. E este livro aqui, ele é muito bom, porque ele é básico para quem está começando e ele é aquele básico bom para quem já está há muito tempo na fé e precisa relembrar algumas coisas muito importantes. O texto que eu escrevi, ou melhor, os tópicos que eu estou escrevendo a partir deste livro aqui, está acompanhando este vídeo. John Stott então começa no primeiro capítulo, lembrando que a gente vai seguir os capítulos desse livro, e o primeiro é Como se tornar cristão. Afinal, o que é o cristianismo e qual a sua essência? É nisso que o Stott vai meditar e é nisso que a gente vai meditar também neste primeiro encontro aqui do GP do B. Pois bem, gente, o que não é cristianismo? Stott começa respondendo o que não é cristianismo, e é muito importante você prestar atenção nisso, porque às vezes a gente acha que é cristianismo o que a gente está fazendo e não é. Pois bem, o que não é cristianismo? Número 1, não é um credo. Recitar confissões ou religiosamente frequentar reuniões na igreja não nos tornam cristãos. Muito importante isso. Stott inclusive acha um ponto bem delicado da sua exposição. Até quero ler um trecho aqui dele, que ele até... Olha só o que Stott diz. Ao procurarmos definir o que é um cristão, precisamos fazer uma distinção entre cristãos nominais e cristãos comprometidos. O que são cristãos nominais? Aqueles que estão no hall de membros de alguma igreja. Tá? E o que são cristãos comprometidos? É o que ele vai explicar aqui nesse capítulo. Isso pode parecer ofensivo e certamente desagradável, mas ao fazê-lo, estamos seguindo os autores bíblicos que colocam muita ênfase na diferença entre uma profissão de fé exterior, olha só, e a realidade interior. É possível ser cristão de nome sem sê-lo no coração. Então, ou seja, o que o cristianismo não é? Ele não é um credo. Você recitar confissões, você pertencer a algum grupo religioso, mesmo que ele seja um grupo histórico, você frequentar fielmente as religiões, você ter lá o seu nome, você ter o seu nome arrolado no hall de membros, isso não lhe torna cristão. Ou seja, para deixar bem claro, a diferença entre profissão de fé exterior e realidade interior. Outra coisa que o cristianismo não é, ele não é um código de conduta. Jesus Cristo não é o mestre da moral. Isso Stott deixa muito claro. Você obedecer uma regra, você obedecer códigos morais, não faz de você um cristão piedoso. Ou seja, tem pessoas que até obedecem o Sermão do Monte, obedecem os 10 mandamentos, são pessoas ilibadas no seu comportamento, mas lá no seu interior, talvez elas não sejam cristãs. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Então, cristianismo não é um código de conduta. Não importa o que você crê, mas como você vive. Ou seja, tem pessoas que, não importa se eu sei as confissões de fé. O que é importante é o que eu vivo, né? Não importa se eu declaro a minha fé em Jesus Cristo publicamente. Agora, se eu vivo de acordo com a Bíblia Sagrada, com um bom código de conduta, isso é que me faz cristão. Então, isso não é. Muitos cristãos... O que eu coloquei aqui, tá? Isso é ótimo. Só que a essência do cristianismo não é a ética, né? Stott deixa bem claro.
seguir códigos morais não torna você um cristão. Muitos não cristãos vivem vidas corretas. Muita gente que não vai na igreja, que inclusive nem acredita em Deus, vive uma vida, inclusive às vezes até dão melhor testemunho do que muitos cristãos que eu conheço, né? São pessoas éticas, corretas, maravilhosas, que você quer ter por perto. Alguns cristãos você quer uma certa distância. Mas, ou seja, não é isso que faz de você um cristão. E ser cristão também não é um culto. O cristianismo, ele não tem na sua essência, ele não é em sua essência um conjunto de cerimônias, um sistema de adoração religiosa. Nós temos a ceia do Senhor, nós temos o batismo, nós temos orações, leitura pública da Bíblia, leitura privada da Bíblia. Agora, tudo isso são coisas fundamentais, até a gente pode dizer, para a vida cristã. Mas não é fazer essas coisas que lhe tornam um cristão. Isso não é a essência do que é ser cristão. Isso não é a essência do cristianismo. Inclusive, os profetas e o próprio Cristo batem forte nessa tecla. Os profetas condenam a religiosidade de Israel. Jesus condena a religiosidade dos fariseus. Então é muito importante a gente entender que todas essas práticas, Santa Ceia, ou melhor, Ceia do Senhor, batismo, leitura e oração, podem ser mera religiosidade vazia. Os fariseus tinham essa religiosidade vazia. Eles eram sepulcros caiados, ou seja, eles eram pessoas que tinham uma espiritualidade exterior, mas no interior não conheciam a Deus. Por isso que o cristianismo não é isso, não é, ou seja, ele não é um credo, ele não é um código de conduta e ele não é um culto. Isso não é o cerne do cristianismo. Afinal, o que é então o cerne do cristianismo? O que o cristianismo é? Antes de responder, eu acho legal que o John Stott traz aqui a história de John Wesley. O cara tinha um clube santo. O cara, o clube dele ajudava os pobres, os presidiários, tinham orações constantes, jejuns constantes. Eles eram um clube santo. Eles tinham métodos de espiritualidade. Eles eram realmente pessoas que tinham uma boa religiosidade. No entanto, a gente vai ver depois, a gente volta na história de John Wesley. Lembrando, John Wesley, o cara tinha um clube santo, a galera fazia o bem, eram ortodoxos na sua teologia, os caras oravam, os caras jejuavam, visitavam os órfãos e as viúvas, tá? Guarde a história de John Wesley. Então, o que é o cristianismo? Qual é a essência do cristianismo? A resposta de John Stott é muito simples. A essência do cristianismo é Cristo. Simples assim. O cristianismo é uma pessoa e a nossa relação com ela. Isto é o cristianismo. Isto é o cerne do cristianismo. O cerne do cristianismo é a pessoa de Cristo. Nossas crenças e condutas só fazem sentido na relação com Cristo. E Paulo, eu não vou ler aqui porque eu não vou ter tempo, gente, mas leia. Fica aí como exercício para o seu pequeno grupo, ou para você que está me acompanhando aqui só pelo vídeo, pause aí o vídeo e leia Filipenses no capítulo 3, versículos 4 a 10. Quero deixar mais uma vez claro, isso tudo que eu estou acompanhando aqui, no meu esboço, está acompanhando este vídeo, está como texto acompanhando esse vídeo, tá bom? Inclusive o texto está aqui também nesse vídeo. Gente, nesse texto aqui, Paulo, ele elenca uma série de coisas que para ele era muito importante. Você está vendo o vídeo e não parou para ler o texto? Aí a dinâmica do grupo pequeno perde, porque a dinâmica do grupo pequeno, gente, é a leitura da palavra. Não adianta você ficar só comigo aqui. Pausa aí e vai ler o texto. E aí, voltou? Voltou pro vídeo, leu o texto? Tá, ó, tem mais 2 minutos, 3 minutos. Então, nesse texto aqui que você acabou de ler, porque você pausou o vídeo, tá? Paulo, ele elenca o que era muito precioso para ele. O que era precioso para ele? O que era lucro para ele? A sua descendência, a sua herança, o que mais? A sua criação, educação, justiça e zelo religioso. Isso tudo era muito importante. Agora, depois que ele conhece a Cristo, isso é lixo, porque ele entende que a sua justiça própria não o leva para o céu, não o leva para perto de Deus. O lucro é o conhecimento de Jesus. Por isso que Jesus Cristo é o cerne do cristianismo. Como é que a gente poderia definir então a religião cristã? Pois bem, a religião cristã é Jesus, é o meu relacionamento com Jesus Cristo. Ou seja, ser cristão é ter Cristo como
Como amigo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Esta é a essência. Toda essa religiosidade que Paulo tinha como um judeu, como alguém que... Ele elenca, lê ali com calma o texto de Filipenses. Tudo isso, essa educação, esse zelo religioso, essa descendência, meu amigo, essa herança, isso é lixo. O importante é conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Esse é o anelo, o desejo de Paulo. Segunda coisa, então, a primeira coisa, o cristianismo é Cristo. A segunda coisa, ser cristão é confiar em Cristo como nosso Salvador. A essência do cristianismo é o quê? Você é Cristo e conhecê-lo como Salvador. E a partir do momento que você entende que Jesus Cristo é o único Salvador, não o seu zelo religioso, não a sua justiça, você então o adora como Deus. Porque Jesus Cristo, e aí você tem que ler o seguinte, 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Esta é a essência do cristianismo, gente. Nós entendermos que só Cristo pode nos salvar. Que é a nossa relação com Cristo, ou seja, a partir do momento que eu me relaciono com Cristo como meu Salvador, aí eu encontro as portas do céu. E foi John Wesley, em 24 de maio de 1738, ou seja... Esse mesmo John Wesley, que tinha esse clube santo, essa galera que orava, jejuava, visitava os pobres, os prisioneiros, ele vai numa viagem e nessa viagem depois ele vai descobrir o seguinte: numa reunião com os irmãos morávios, ao ouvir o comentário de Lutero, quando Lutero faz a introdução à sua carta aos Romanos, falando sobre justificação pela fé, ali John Wesley entende o que é o cristianismo, que é o quê? O justo é salvo somente pela fé. Só Cristo pode salvá-lo. Ali John Wesley entendeu qual é a essência do cristianismo. Ou seja, ele entendeu que cristianismo é Cristo, que a salvação é somente a fé em Jesus Cristo, ou seja, é confiar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E por terceiro, ser cristão é obedecer a Cristo como Senhor. Ele é o nosso amigo, mas ele é também o nosso Senhor. Então, a essência do cristianismo é Cristo, a essência do cristianismo é Cristo como Salvador, a essência do cristianismo é Cristo como Senhor. Somos amigos de Cristo, mas também seus súditos. Obedecemos ao Senhor de nossas vidas. Ou seja, aí entra essas questões que para muitas pessoas é o cristianismo, a obediência. Não, a obediência ela só faz sentido se eu primeiro reconheço. Então, 4 passos imprescindíveis para você se tornar um cristão. Primeiro, admitir que você é um pecador. Admitir que a sua existência é falha, que a sua existência é contra o Criador. Admitiu isso? Creia que só Jesus pode te libertar. Creia que só Jesus pode te livrar dessa condição de caído. Entenda isso. Admita que é pecador. Creia que só Jesus Cristo, não a sua piedade, não a sua religiosidade, somente o conhecimento do verdadeiro Deus, somente o conhecimento de Cristo. Ter a fé que em Cristo você é tornado justo. Em Cristo você é tornado justo. Ou seja, admita que você é pecador, creia que Jesus pode te salvar, entenda que Ele é Salvador e Senhor, tá? Entenda que Ele compreenda que Ele é Salvador e Senhor da tua vida e entendendo essas coisas, vá em direção a Ele. Abra a porta do seu coração para Jesus. Se entregue a Jesus. Caminhe em direção àquele que pode te salvar. Ou seja, caminhemos em direção ao único que pode nos tornar cristãos de fato e de verdade. Não é uma igreja, não é uma religião. É Cristo. Somente Cristo. Agora, a partir do momento que eu entendo que somente Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, obviamente que eu vou caminhar em direção a uma igreja local. Talvez eu ouça falar de Jesus numa igreja local, num grupo pequeno como esse, mas o primeiro passo dentro de mim tem que ser essa fé pessoal que admite
que é pecadora, né? Ou seja, não que a fé é pecadora, me expressei mal aqui, mas essa fé pessoal que admite que eu sou um pecador, que eu sou impuro, que eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu admito que o Senhor é que pode me purificar por meio da minha fé em Jesus Cristo. A partir do momento que eu admito a minha culpa e eu olho para aquele que pode me justificar, eu caminho em direção a Ele de coração aberto, falando: seja Senhor e Salvador da minha vida. E aí tudo acontece, meus amigos. E aí a nossa vida é transformada. Tá bom? Deus abençoe muitos vocês. Seja bem-vindo ao GP do B, o grupo pequeno do Bibotalk. Esse primeiro episódio foi um pouquinho maior, mas depois a gente começa a fazer episódios menores, tá bom? Para caber aí dentro do seu grupo pequeno. E se você ainda não adquiriu, tem o link para você comprar este livro aqui, Como Ser Cristão, de John Stott, tá bom? Que vai ser o nosso livro base. Deus abençoe todos vocês e até o próximo GP do B, se Ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.